Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de minimização de AFDs. Bom, antes nós vamos fazer uma revisão. Nós começamos o curso falando de alfabetos, strings ou sentenças sobre aquele alfabeto e linguagem. Nós definimos uma sentença como uma sequência finita de símbolos do alfabeto e uma linguagem como um conjunto de sentenças sobre aquele alfabeto. A gente viu que essa definição de linguagem é um pouco incompleta. Se a gente tem que uma linguagem tem um aspecto léxico, sintático e semântico, a definição que a gente deu como conjunto de sentenças pega apenas o aspecto léxico. A gente gostaria de falar pelo menos do aspecto sintático nesse curso. Para isso, definimos gramática, a relação de derivação em um passo, a relação de derivação em 0 mais passos e a linguagem gerada pela gramática. Com isso, para essas linguagens geradas por uma gramática G, nós podemos dizer que nós temos uma estrutura sintática para as sentenças, que são as derivações das sentenças. Com isso aqui, isso eu falei que é o mais importante do curso, porque se quem não entender isso, que é uma linguagem gerada por uma gramática, não consegue acompanhar o resto do curso, que a gente já adiantou bastante. Espero que todos estejam acompanhando. Dado essa definição aqui de linguagem gerada por gramática, a gente introduziu o problema da análise sintática, que é dada uma gramática G e um string ômega, ômega pertence à linguagem gerada por G. Esse é o problema da análise sintática, que a gente viu que o caso geral era muito difícil. Felizmente, em um caso particular, a gente conseguiu resolver e deu um nome para aquela solução de autômato finito determinístico. E depois vimos os autômatos finitos não determinísticos, dos quais os autômatos finitos determinísticos são um caso particular. E vimos que também é possível, dado um autômato finito não determinístico, construir um autômato finito determinístico equivalente, ou seja, que reconhece a mesma linguagem. Finalmente, a gente viu que, a partir do autômato finito não determinístico, consigo construir uma gramática. E essa gramática a gente chamou de gramática regular à direita ou simplesmente gramática regular. E existe uma correspondência entre as gramáticas regulares à direita e autômatos finitos não determinísticos. Tá? A gente consegue passar facilmente de um para o outro. Ótimo. E o que é o vídeo de hoje? Esse vídeo é sobre agora a possibilidade de, dado o autômato finito, criar um autômato finito menor possível que reconheça a mesma linguagem. Felizmente, esse problema é decidível, existe um algoritmo para isso. É o que a gente vai ver agora. A motivação para isso foi aquela conversão de autômato finito não determinístico para autômato finito determinístico. Por exemplo, nesse caso aqui, que são os strings sobre o alfabeto 01, que possuem o substring 00, se eu aplicar meu algoritmo de minimização, eu obtenho isso. E a gente viu que uma vez que ele ultrapasse esse ponto aqui, que eu quero dizer com isso, olha, a gente vai olhar para esse autômato. Uma vez que ele tem o substring 00, todas as sentenças vão ser reconhecidas, não tem como ele deixar de ter um substring que já ocorreu. Na verdade, ele veio para esse estado aqui, a primeira vez que ocorre o 00, ele veio para esse estado aqui. Se ocorre outra vez ou não, não importa, ele continua sempre em algum estado final. Ok? O que eu quero dizer com isso é que, uma vez que ele entre nessa região aqui, sombreada, ele não mais sai. Não existe seta saindo dessa região. Então, a gente pode simplificar esse autômato obtendo isso. Agora, a gente quer estudar. Isso é possível sempre? Sim ou não? Bom, a gente vai entrar em um detalhe que não vai ser muito cobrado, a gente vai cobrar o algoritmo em si. Então, quem fez o curso de matemática discreta, estudou relações de equivalência, não vai ter dificuldade para entender esses próximos slides. Quem não fez esse curso pode, numa primeira passagem, pular esse
pular 6 slides e vai direto para a parte que está escrito minimização de autômatos finitos, minimização de FDs. Mas vamos falar um pouco agora, então, de alguns detalhes que num primeiro estudo eles podem ser pulados. Primeiro, dada uma linguagem L, eu crio uma relação de equivalência dizendo que o x e o y são equivalentes. Eu já estou dizendo que eles são equivalentes, chamando a relação de... O nome dela já estou dando de equivalência, né? Porque eu já sei que é uma relação de equivalência. X é equivalente a y de acordo com a linguagem L, se para todo z, xz pertence a L, se somente se yz pertence a L. É que o caso em que o z, xz pertence a L e yz não pertence, a gente diz que o x e o y distinguem z. Não. Mas aqui a gente está dizendo que se isso aqui, se xz pertence a L, se somente se yz pertence a L, para todos os strings z, então eu digo que x e y são equivalentes, de acordo com a linguagem L. A gente pode facilmente provar que L é uma linguagem de equivalência, é uma relação de equivalência. Por quê? Ora, obviamente que xz pertence a L se somente se xz pertence a L, então a relação é reflexiva. Obviamente que xz pertence a L se somente se yz pertence a L, eu posso inverter. Isso aqui é um se somente se. Então, eu posso dizer que yz pertence a L se somente se o xz pertence a L. Ou seja, o y é equivalente a x. Então, a relação é simétrica. E também é transitiva, porque se xz pertence a L, se somente se yz pertence a L, se somente se wz pertence a L, então eu posso dizer que xz pertence a L, se somente se wz pertence a L. Eu fiz alguns macetes aqui, pulei alguns detalhes, mas é porque não é o objetivo aqui entrar muito em detalhe da prova. Se fosse o Veloso aqui, daria errado. O professor de lógica, ele daria errado aqui nessa demonstração, né? Mas a gente não vai entrar num detalhe tão grande. Então, tá bom. E agora, a gente pode definir também, se a linguagem é reconhecida por um autômato, se a gente tem um autômato M, a gente pode definir uma outra relação de equivalência definida por M. Também uma relação de equivalência, e eu vou deixar vocês provarem isso, né? Que é se o x me leva e o y me leva no mesmo estado, então eles são equivalentes. O que quer dizer? Se o delta já pode Q0x, começando no Q0 entrando no x, ou começando no Q0 entrando no y, eu caio no mesmo estado, eu digo que eles são equivalentes. Né? Repara que eu estou falando de autômatos finitos determinísticos, então essa delta chapéu, o resultado dela é um estado só. Tá. E, além disso, é fácil ver que essa relação aqui, vocês podem fazer isso como exercício, quem quiser, é uma relação de equivalência. E outra coisa, é fácil ver também que essa relação de equivalência aqui tem a seguinte condição: se o autômato finito x e y são equivalentes de acordo com a relação induzida pelo autômato finito, então eles são equivalentes também de acordo com a relação definida pela linguagem reconhecida pelo autômato. O que acontece, então, é que são duas relações de equivalência, tal que essa aqui é um refinamento dessa, ou seja, essa daqui possui um determinado número de classes de equivalência, que cada classe de equivalência dessa aqui é uma ou mais classes de equivalência dessa relação aqui, definida pelo autômato M. Bom, primeira coisa, como a relação definida pelo autômato M tem um número finito de classes de equivalência, que cada classe de equivalência é um estado, ou pelo menos cada classe de equivalência é um estado alcançável, o número de estados é finito, o número de estados alcançáveis é finito. Então, essa relação de equivalência aqui tem uma quantidade menor de classes de equivalência. Então, também tem um índice finito. Né? Tem uma quantidade de classes de equivalências finita. E essa a gente diz, então, que essa relação aqui, a relação definida pelo autômato é um refinamento dessa relação definida pela linguagem aceita pelo autômato finito. Tá bem. Então, o menor autômato finito que reconhece a linguagem vai ser justamente aquele
que vai ser que cada estado está associado a uma única classe de equivalência aqui. Porque se eu pegar cada uma dessas classes equivalentes definidas pela linguagem e associar a elas um estado, eu vou ter um autômato finito que funciona. Vocês podem fazer esse exercício. E ele vai ser o mínimo, porque qualquer um que funcione tem que ser um refinamento desse. Então, o que tem exatamente essas classes de equivalência, que essa relação, é o que tem menos estados. E esse é o autômato finito. Né? E já que qualquer autômato finito que funcione vai ser um refinamento dessa relação de equivalência, tudo que eu tenho que fazer é perguntar o seguinte. Então, vamos ver como é que funciona isso antes. Todo autômato finito que funcione, por exemplo, esse aqui é um autômato finito que funciona. Tem 4 classes de equivalência, mas a da linguagem que tem só 3. Significa que essas 2 classes de equivalência, aqui definidas pelo autômato, correspondem a uma única classe de equivalência definida pela linguagem. Então eu posso juntar esses 2 estados num único estado e obter o autômato finito mínimo. A pergunta que eu tenho que fazer é sempre essa. Podemos juntar 2 estados? Por quê? Porque qualquer autômato menor que ele que reconheça, qualquer não, né? Então vou refrasear. O autômato mínimo que reconhece vai ser sempre criado a partir de um autômato que reconhece, juntando classes de equivalência, ou seja, juntando estados. Ok? Então eu tenho que sempre perguntar, eu posso juntar 2 estados? E quando que eu posso juntar 2 estados? Eu posso, aí a gente vai definir uma relação de equivalência agora entre os estados e não entre os strings. Né? Eu posso juntar os estados quando, para todo W, se a partir do estado P e entrar um string W, ou a partir do estado Q entrar o string W, eu obtenho a mesma coisa. Né? Ou seja, é bem parecido com aquela definição anterior, onde eu estou dizendo agora, a partir de um estado P, se entrar qualquer string, eu não mudo a condição de estar ou não na linguagem. Né? Isso daí vai garantir que um string que me leve a esse estado é equivalente a um string que me leva a esse estado de acordo com a relação de equivalência induzida pela linguagem. Bom, isso aqui eu posso traduzir de uma outra forma. É difícil dizer quando 2 estados são equivalentes. Geralmente eu quero dizer quando 2 estados não são equivalentes. E eles não são equivalentes, eu vou botar um não ali antes daquele qualquer. Então qualquer vira existe e eu nego que está dentro. Então, basicamente eles não são equivalentes quando existe um string que, começando de P, me leva no estado final, mas começando de Q, leva no estado que não é final. A gente pode dividir esse último caso em 2 casos, que são quando o string é vazio, o delta chapéu de P vazio da própria P. Então, se P é final e Q não é final, então eles não são equivalentes. Não são equivalentes. E a outra situação, quando existe, se eles não são finais, então esse cara aqui tem o primeiro símbolozinho azinho. Então eles têm eu posso dizer que eles não são equivalentes quando existe um azinho, um caractere, né, um único símbolo do alfabeto, tal que o delta do PA não é equivalente ao delta do QA. Essa é uma condição recursiva, né, para obter isso aqui. Então, essas são as 2 condições onde estados são equivalentes. E tudo que vocês viram nos últimos 6 slides, só o que a gente precisa para o algoritmo de minimização, que é o que a gente quer, são essas 2 condições. Nosso algoritmo de minimização vai ter 2 fases, a fase 1 que vai considerar que esses estados não são equivalentes e a fase 2 que considera que esses estados não equivalentes. Bom, eu disse que vocês poderiam pular 6 slides, então quem chegou agora para ver só a minimização de avidez, vale a pena voltar um slide e olhar só a parte azul. Essa parte azul aqui é a que diz a condição em que eles não são equivalentes. 2 estados não podem ser juntados.
todos os demais casos os estados podem ser juntados. Bom, vamos considerar esse autômato aí. Vamos supor que eu queira minimizar ele. Quando que eu vou ter que olhar estado por estado quais que não podem ser juntados? Primeiro eu vou marcar que não pode ser juntado quem é final com quem não é final, essa é a condição 1. Para fazer isso, eu vou criar uma matriz triangular. Isso aqui é questão de tradição. A tradição aí dos livros, eles criam uma matriz triangular, são 5 estados, A, B, C, D, E. Eles escrevem A, B, C, D aqui e depois B, C, D, E aqui, pulo A e aqui pulo E. Na verdade, qualquer matriz que você use que pegue o triângulo, só a matriz triangular, isso vai funcionar. Não precisa ser nessa ordem. Isso tradicionalmente se faz nessa ordem. E eu segui a maioria dos livros. Então, o que acontece? O estado A e D são finais, B, C e E não são. Então, o A, com todos os B, C e E, não pode... Eu marquei um X dizendo que eles não podem ser equivalentes. Não são equivalentes. A mesma coisa com D, com B, C, E. O D com B, com C e com E também não são equivalentes. Esses outros casos aqui, eu não sei. Isso quer dizer, eu não sei se o A é equivalente a D, não sei se o B é equivalente a C, mas pela regra 1 que a gente viu antes, se P pertence a S e Q não pertence a F, eles não são equivalentes. Então, esses não são. Então, vamos ver a regra 2. A regra 2 é a seguinte. Se tem um Azinho do meu alfabeto, o delta de PA não é equivalente a delta de QA. Como é que eu faço isso? Existe um. Basta existir um para que eles não sejam. Eu tenho que percorrer esses 4 que estão faltando em alguma ordem. Qualquer ordem que vocês escolham, contanto que percorram todos, vai funcionar. Geralmente a ordem que eu escolho é essa. Primeira coluna, analiso esse. Segunda coluna, analiso esse, analiso esse. Terceira coluna, analiso esse aqui. Ok? É essa a ordem que a gente vai percorrer. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro que a gente vai analisar é esse aqui. E esses que eu estou marcando aqui, então, nessa cor salmão, eles já foram analisados. Então, o próximo a ser analisado é esse aqui. Vamos analisar esse aqui. Ora, eles me levam em quais estados? Eu vou fazer uma tabelinha, então, aqui, da função delta. O A com 0 me leva no B e com 1 me leva no C. O D com 0 me leva no B de bola e com 1 me leva no B de bola também. Ora, então, repare que o B sempre é equivalente a B. A relação de equivalência é reflexiva. Então, isso aqui eu posso ignorar essa linha aqui. Agora, por que eu posso ignorar? Vou voltar um pouco. Para aquele caso 2. Se existir um que me leve em 2 que não são equivalentes, então esses 2 não são equivalentes. E o B e C são equivalentes? O problema é que B e C são esses aqui. Eu não sei se eles são equivalentes ou não. Não analisei ainda. Nesse caso, eu tenho uma dependência. Não analisei B e C ainda. Então, eu tenho uma dependência daqui para cá. Eu ponho uma setinha. E atenção que muitos autores aí põem a seta ao contrário. E esse depende daquele. Mas eu ponho a seta no sentido qual eu faria a implementação. Que é... Vou explicar já já. Então, põe a setinha daqui para cá, que significa o quê? Significa que eu marquei esse aqui como analisado e escrevi lá AD. Significa o seguinte, se ao analisar o B e o C, e eu chegar à conclusão que eles não são equivalentes, ou seja, marcar um X aqui, então eu tenho um lembrete aqui, eu tenho que ir para o AD e marcar eles como não equivalentes também. Então, se eu posso ter, no AD eu poderia ter uma outra dependência apontando para outro lugar, eu teria que ir para esse lugar. Teria que percorrer todas as setas e marcando como não equivalentes todos aqueles que estão naquela cadeia de dependências. Né? No caso, eu tenho uma dependência simples, daqui para cá. Mas agora aqui, esse aqui já é o próximo, já é o da vez. Então, já vamos analisar ele. A e D. Eles são equivalentes? De novo, eu faço aquela tabela, o B e C. Né? B e C são equivalentes? Repare que se eu cortar esse, eu vou ter que cortar o A e B também. E é isso que significa essas letras aqui. Bom, de novo, com 0 eles levam no mesmo estado, então eu posso até... então, a princípio são equivalentes, porque A e A são equivalentes, mas se existir um que não são, eu tenho que olhar outra coluna também. Basta existir um que fure para furar. A outra coluna E e E são equivalentes. Então, esses dois vão ser equivalentes. Esse estado aqui, B e C vão ser equivalentes. Eu não vou cortar, então eu já vou para o próximo. O próximo vai ser esse aqui.
Vamos para o próximo é B com E. Preciso fazer a tabela. O B com 0 me leva no A, o B com 1 me leva no E. O E com 0 me leva no D, o E com 1 me leva no A. Ora, A com D, eu já analisei. Então nem precisa. Eu posso até. Eu poderia até botar uma dependência daqui para cá. Mas esse aqui, como eu já analisei esse aqui também, esse aqui não pode ser mais cortado. Então nem vou botar a dependência daqui para cá. Né? Deveria. Mas esse aqui já é mais contundente ainda. E com A. E com A eu já sei que não são equivalentes. Então nem adianta botar essa dependência. Porque se o E com A não são equivalentes, esse não pode ser. Como é que eu faço isso? Na verdade é como se existisse uma dependência daqui para cá. Só que esse aqui já está cortado. Né? Então eu não vou perder tempo, eu já corto esse. E o próximo a ser analisado agora é esse aqui. C com E. Se entrar 0 eu vou para o A e D, e se entrar 1 eu vou para o E e A. A e D. Bom, teria que botar uma dependência daqui para cá. Vamos olhar esse aqui antes. Esse aqui já está cortado, então ótimo. Como se tivesse uma dependência daqui para cá, mas já está cortado, então já vou cortar esse sem perder tempo. Então eu terminei. Significa o seguinte, significa que esses que não foram cortados, a princípio, eles são equivalentes. Tudo que não foi cortado é equivalente. Né? Essa dependência aqui, você pode terminar, quando você terminar, ou você pode terminar escrevendo isso aqui, ou escrevendo isso aqui, tanto faz. Geralmente, quando tem muitas dependências, isso aqui fica um garrancho, fica uma teia de setas de um lado para o outro. E, de novo, muitos autores fazem essas dependências ao contrário, eu não gosto. Né? Eu gosto de como seria uma implementação. E, além disso, eu marco como uma bola, geralmente, aqueles que podem ser juntados. Ao final, vou botar uma bola aqui envolvendo, esse pode ser juntado com esse. Ou seja, A e D são equivalentes e B e C também. Aqui, ó, A é equivalente a D, B é equivalente a C. Se eles são equivalentes, quer dizer que eu posso juntar o A com o D e posso juntar o B com o C. Então, o meu estado final vai ter só, o meu autômato mínimo vai ter só 3 estados. Juntei o A com D e juntei o C com B. Então, eu tenho esses 3 estados aqui. Um estado que eu chamei de AD, porque é o antigo A e D juntos. Um BC, que eu chamei que é o antigo B e C juntos. E o E, que é o antigo E. Tá? Ótimo. Isso é a minimização de AFDs. Então a gente agora tem um diagraminha aqui bonitinho, que nós vimos que é possível minimizar AFDs. E vamos para os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu peço que vocês construam esse autômato que reconhece os que terminam com um E tem tamanho ímpar, usando o método. Né? Faz o autômato que reconhece os que terminam com 1, faz o autômato que reconhece o tamanho ímpar e faz o produto para obter a interseção. Nesse caso, a gente vai obter um autômato com 4 estados. Aí eu peço, minimiza o autômato anterior. Então, esse é bem fácil, é mais fácil do que a gente fez anteriormente. Repara que o legal seria a gente fazer um em que, ao chegar aqui nessas setas aqui no final, aqui a gente não percorreu a seta nenhuma vez, que a gente tinha essa seta e esse aqui não foi cortado. Seria legal a gente ter uma rede de dependências e sair cortando vários para praticar também. Eu tenho aqui um exercício um pouquinho maior. É muito comum também uma outra observação. Né? No final, eu ter até dependências circulares. Essa casa depende dessa, e poderia apontar para uma outra e a outra apontar para cá. Se nenhuma for cortada, eu não corto nenhuma. É uma dependência circular que não foi cortada. Isso é muito comum, principalmente quando juntam muitos estados. Então, o segundo exercício, eu já passo o exercício um pouco maior, são 6 estados, é maior do que a gente fez, que tinha 5, 2 estados finais. Então, é simplesmente isso. Só eu peço, desenho o AFD primeiro, a partir da tabela, porque fica mais fácil, e aplico o método minimizando. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver a solução que vocês fizeram deste exercício aqui, porque é importante para praticar. E no próximo vídeo
nós vamos tratar do próximo assunto, que pode variar dependendo do curso em que vocês estão. Então não vou dizer aqui qual é. Mas vejo vocês na próxima aula. Até lá.